Do despretensioso caderninho de desenho, às estampas florais e às vendas internacionais. Vem conhecer a história e o trabalho da Eulália Santos e descobrir como a nossa mentoria em design de estamparia pode te ajudar a criar as estampas dos seus sonhos. Cortes de lives com cases de alunas que participaram do nosso programa de mentoria. O primeiro case é da Eulália. Vamos começar entendendo aqui o que aconteceu no momento do projeto da Eulália, tá? E aí, seguinte, a Eulália, ela tinha, vamos lembrar que a gente está entendendo aqui a situação de cada pessoa, tá? A Eulália, ela gostava muito de desenhar e pintar já, e ela tinha, eu acho essa foto bem legal, porque um dos nossos, digamos assim, principais pontos de partida foi um caderninho que ela tinha, que ela ficava desenhando nesse caderninho há algum tempo, enfim, sem compromisso nenhum, quando ela estava à toa na vida, ou, sei lá, na sala de espera, ela desenhava nesse caderninho, e ele foi um dos pontos de partida que a gente trouxe. Porque o que acontece? No primeiro momento, a gente vai olhar, como eu disse ali, para as suas técnicas, as suas potencialidades e os seus objetivos, tá? Então, é um cruzamento do que você faz, do que você sabe fazer, do que você gosta de fazer, do que você tem experiência de fazer, que é o que a gente está vendo aqui, da Eulália. Então, ela tinha esses desenhos do caderninho, esses desenhos de nanquim, né, de traço preto, que eu acho lindo, acho que tem um movimento lindo. Aqui já um pouco mais elaborado. Ó, uma outra flor. Então ela compartilhou comigo, ela trouxe, né, esses desenhos dela para eu entender ali o que ela domina de técnica, né? Ela tinha também uns outros que ela pintava de aquarela. Você vê que inclusive assim combinam bem, né, com o desenho de traço. Aqui mais alguns exemplos dessas aquarelas. Aqui já é uma flor maior, mais elaborada. Aqui uma de aquarela que ela já estava fazendo, ela não tinha muita experiência ainda não tinha um domínio muito grande de Photoshop, mas ela já estava fazendo algumas coisas no computador. Então essa aqui ela fez em aquarela e depois ela trabalhou digitalmente, tá? E aí o que acontece? É uma união, como eu falei, das suas potencialidades, dos seus objetivos com, e aí deixa eu compartilhar aqui uma outra coisa com vocês, as suas referências, né? Então, o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer e o que eu quero fazer, né? Quais são as minhas referências? Aí, deixa eu ajeitar aqui para ficar bonitinho. Isso aqui é uma pesquisa de referências, tá? Então a gente junta as referências, não, né? A gente junta os exemplos dos seus trabalhos, das suas criações, com as suas referências. Então aqui a gente tem uma pesquisa de imagens feita pela Eulália, aonde a gente vai ter estampas que conversam, inclusive com desenhos dela. Enfim, é uma miscelânea para ajudar no processo, né, dela de pesquisa e para me ajudar a entender o que ela gosta. E quando eu estiver direcionando o projeto dela, quando eu estiver comentando sobre o projeto dela, eu, enfim, ter para onde andar. E aqui é interessante da gente olhar, porque, por exemplo, essas aqui são estampas bem mais simples, nada contra elas, tá? Mas assim, aqui a gente está falando de estampas mais simples, né? Elas são chapadas e tal. E estão aqui nas referências da Eulália. Mas foi um lado que eu quis evitar que ela fosse, digamos assim. Porque eu falei, você tem já uma técnica, um domínio de desenho que dá para você caminhar para coisas mais elaboradas, né? Como essas aqui. Né? Então, embora ela tenha trazido essas referências, me ajudaram a entender um tipo de gosto dela, mas eu falei, eu não iria por aí, né? Tem outras referências que, considerando as suas potencialidades, eu acho mais interessantes.
né? Essas que misturam cor com traço, por exemplo, com um traço mais elaborado, né? Com luz, sombra, volume, beleza? Então, essa é a primeira etapa, que é a etapa do projeto, né? Onde a gente vai considerar essas questões, né? O que você tem de potencial, o que você tem de técnica, o que você gosta, e aí daí a gente você monta e eu oriento, né? O seu projeto, beleza? Vamos passar agora então para a segunda parte do processo da Eulália, tá? E como eu disse, o da Eulália é legal porque vou comentar tanto a parte do projeto, como a do desenvolvimento, né, da criação das estampas, como a de divulgação, tá? Bom, na parte de criação de estampas, vamos dar uma olhada. O que aconteceu? Esse aqui foi a primeira estampa que ela começou a desenvolver, tá? Então a gente pegou aqueles desenhos, olha que são os desenhos do caderninho, a gente pegou desenhos que ela já tinha, e, enfim, escaneou, colocou no computador e começamos e ela começou a montar o arranjo. O que acontece aí? E aí fica dica para todo mundo sobre a questão de composição, né? O que está acontecendo? A gente está com os arranjos ainda um pouquinho sem ritmo, as florzinhas estão meio assustadas, assim, né? O encaixe delas. Um erro que é comunsíssimo, ele é intuitivo. Esse erro é intuitivo, assim, todo mundo vai na intuição, comete esse erro, quando começa a trabalhar com estampa, que é emoldurar, né? Então, observe que ela bota coisa nos cantos do arquivo ali, né? Da área preta, né? Então, começa a criar essa moldura. A gente não tem a sensação de continuidade da estampa corrida aí, tá? Vamos ver a evolução desse arranjo? Aí o que acontece? Primeiro, para a gente conseguir ter movimento de estampa corrida, tá? Eu falei, vamos diminuir esses elementos. Ou aumentar a área A gente estava trabalhando aqui com bandeira, tá, gente? Tudo isso é de acordo com o objetivo da pessoa. Então, por exemplo, da Eulália, ela não queria, na monitoria, montar o rapório, ela queria montar a bandeira. Teve bastante gente que fez isso. Enfim, o rapó é uma questão técnica que ela preferiu deixar para depois, tá? E aí, então vamos aumentar a área dessa bandeira ou diminuir o elemento com o objetivo de que você consiga ter mais repetição, você consiga ter repetição de elementos, consiga ter mais elementos para dar um movimento legal, né? Para ter movimento, para ter um pouco de respiro. A proposta era ter um pouco de respiro. E aí aqui a gente já vê essa evolução, tanto do encaixe dos arranjos, né, que deu uma encaixadinha no buquê, como um arranjo que já tem um formato orgânico, né? Ele não está emoldurado, não está alinhado com as quinas, que é uma coisa que a gente tem que evitar na estamparia corrida. E ao mesmo tempo que a gente tem que evitar, é uma tendência, né? Como eu disse, é um erro intuitivo, né? Aí, só que aqui a gente ainda não tem continuidade, né? O arranjo está perdido ali, solto no meio. E aqui é a bandeira final. O que acontece? Desse arranjo central, a gente fez alguns ajustes no contraste, ó, para dar um pouco mais de firmeza para a cor. Ó a diferença. Porque aqui as flores não se integram tanto com o fundo, né? Quando a gente aumenta os pretos, olha principalmente naquela flor grande ali. Quando a gente aumenta o preto, parece que é um pouco do fundo, né? E aí, enfim, os elementos da estampa se integram mais. Não fica tão colado o elemento, né? Não fica o elemento colado em cima do fundo. Esse tamanho de formato, gente, ele não é obrigatório, mas é o tamanho mais usado por estúdios internacionais, que é 50x70, tá? É um tamanho bastante usado, 50x70.
50 centímetros por 70 centímetros é um bom tamanho. Aproximadamente, tá? Pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas é mais ou menos esse o tamanho que a gente costuma fazer de bandeira, por duas coisas. É um tamanho bom para ver a continuidade dos elementos, a não ser que seja uma estampa gigantesca. E dois, é, é o aproveitamento do tecido é bom. Por quê? Porque o 70, né, que está aqui na altura, 70 mais 70 dá 1,40, que é normalmente a largura do tecido. Aí, sei lá, se o tecido tiver 65, você faz com um pouquinho menos de 70, mas você tira 2 na altura. E aqui, no 50, você bota um do lado do outro e dá 1 metro. Então, em 1 metro, quando você estampa 1 metro em digital, você tira 4 bandeiras. Tá? É mais ou menos isso. Se for uma estampa diferente, às vezes pode fazer o tamanho diferente, mas é mais ou menos isso. Não é obrigado, tá, gente? É comum que seja, mas não é obrigado. Se quiser fazer diferente, tudo bem, tá? Então, essa aqui é o desenvolvimento que eu acho... foi a primeira estampa que a Eulália concluiu. A gente vai desenvolvendo tudo em paralelo, mas essa, digamos, foi a pioneira ali, que foi na frente, tá? E é a que tem, eu acho, o processo de composição mais interessante. Agora vendo os outros resultados da Eulália, e aí observem como é interessante como a gente tem aqui a união das referências dela com o que ela tinha de criação. Né? Então, se a gente olhar para o que ela tinha no Pinterest e o que ela trouxe de desenhos que ela já tinha, a gente chega nesse lugar. Essa aqui eu acho bem interessante, porque era uma coisa que ela teve desejo também de misturar o traço preto com a cor. Né? Então, aqui tá só o traço preto. Aí aqui, traço com cor. Aqui já tem o desenho de traço e o desenho de aquarela, né? O desenho de traço com a cor e o elemento de aquarela. E essa daqui que eu acho lindíssima, super delicada, adoro essa, que já é só a aquarela. E se a gente olhar lá no início, tem um pouco daquela proposta dela de pegar a aquarela e dar uma trabalhada no computador. Enfim, o trabalho dela no resultado final é um balanço ali, é aquilo que eu falei no início, né? A gente vai pegar as referências, as potencialidades, as técnicas, entender o objetivo do projeto e, né, o que a gente quer e aonde a gente consegue chegar. Então, essa foi a parte do desenvolvimento, da parte de criação das estampas da Eulália. Vamos dar uma olhadinha agora, e aí que vem a dica aqui internacional, na divulgação, tá? Aqui, aqui a gente volta a olhar para o que era o objetivo dela. E a Eulália, ela queria começar a comercializar estampas e ela achou o mercado internacional a vender, fornecer para estudos internacionais seria um bom caminho, uma boa forma, tá? E aí, vamos dar uma olhadinha aqui. Esse aqui, gente, foi o e-mail marketing que a gente ajudou, eu ajudei, né? Eu orientei ela a montar, tá? O e-mail marketing é um e-mail que a gente dispara com finalidade de marketing, né? Que é um e-mail que a gente envia para um mailing para buscar, enfim, esses contatos, né? E esse é o e-mail dela. Então, a gente traz ali um pouco das estampas, um pouco de texto, um pouco dos elementos, tem uma montagem, está bem bonitinho. É, a estética do e-mail está conversando com o trabalho dela, tá? Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem ali na parte de cima um pouquinho melhor o que foi dito, né? Então, é um e-mail de apresentação, né? Em inglês, porque o foco é nos estudos internacionais. E aí, olha que bacana, esse foi o e-mail que ela me encaminhou quando ela fez a primeira venda, que foi, inclusive, a primeira estampa aquela que eu apresentei, é, que ela, que ela, que ela fez a venda.
internacional, e aí, enfim, ficou feliz e me enviou. E essa é uma dica que eu já dei aqui algumas vezes, né? Essa é a primeira vez que eu estou mostrando um exemplo dessa abordagem, mas essa dica de pesquisar nas feiras internacionais, na internet, tá, os nomes dos estúdios, fazer uma lista de e-mails, de preferência dar uma olhada se você se identifica, para abordar essa galera com uma abordagem legal, uma apresentação legal, é uma técnica, digamos assim, é uma prospecção que uma quantidade boa de gente aí da monitoria individual optou por fazer e todo mundo que fez teve retorno, tá? Todo mundo teve, algumas mais, outras menos, mas todo mundo teve pelo menos algum estúdio que abriu portas e para começar a receber exames. É isso. Certinho, galera? Beleza?